Oi, gente, pra quem não me conhece, eu sou a Isabela e hoje eu vim indicar alguns livros de terror pra tu ler nesse Halloween. Eu sei que eu tô um pouco atrasada porque o Halloween já tá quase aí, mas acho que ainda dá tempo. A maioria desses livros, eles são de terror, mas nem todos são. Alguns são de suspense, mas tem essa vibe de Halloween. O primeiro é Drácula, que eu tenho nessa edição lindíssima. Caso não saiba, a Drácula vai contar a história do Jonathan Harker, que é enviado para atender um cliente misterioso e ficar na casa dele. Até que ele descobre que o cliente é um vampiro, o Conde Drácula. Alguém que apareceu nesse vídeo. Apesar de eu não ser muito fã e não consumir tantos livros clássicos, eu amo essas palhaçadas de vampiros e eu adorei essa história. Falando também de literatura clássica, Frankenstein deveria ser leitura obrigatória do meu ponto de vista. Nós acompanhamos o cientista Frankenstein juntar os corpos de pessoas mortas para um experimento e dar vida a esse novo ser humano. Só que a criação dá um pouco errada e um monstro ali começa a sair do controle dele. O Grande Deus Pan foi uma leitura que eu realizei nesse mês de outubro. A gente também vai acompanhar um experimento científico, só que dessa vez para que uma mulher enxergue o deus Pan. Pra quem não sabe, é uma mitologia grega. Porém, a mulher nunca mais volta a ser a mesma e coisas estranhas começam a acontecer. Não foi uma leitura que eu amei, mas é um livro bem curtinho e é ótimo colocar na maratona de terror. O Exorcismo da Minha Melhor Amiga tem um título que assusta e a intenção é essa mesma. Gretchen e Eben são melhores amigas, mas depois que a Gretchen some a noite inteira e volta estranha, a Abby fica preocupada com a amiga e tenta descobrir o que aconteceu. Eu amo essa história e só a dedicatória desse livro é o suficiente para convencer as pessoas a lerem ele. Menina Boa, Menina Má, eu fui totalmente influenciada pela Bel Rodrigues a ler e eu não pude gostar mais da leitura. Nessa história, a gente acompanha a Anne, que tá passando por uma situação bem desagradável, pra falar o mínimo. A mãe dela é uma serial killer de crianças e foi presa. Como a Anne é menor de idade, ela tá em um lar temporário de uma família muito bem financeiramente. A família é constituída por um casal e a filha extremamente maldosa e ruim deles. O pai dessa menina é psicólogo e esse é um dos motivos pelo qual a Anne ficou na casa deles, já que ele está preparando ela para testemunhar contra a mãe no tribunal. A Anne agora passa a se chamar Millie para preservar a identidade dela. A gente acompanha todo esse processo e também vê um pouco dos crimes da mãe dela. E eu amei essa história. O final, apenas leiam. Eu não vou falar nada sobre o final porque eu quero que todo mundo leia este livro. Menina Má, que é um outro livro completamente diferente. É basicamente a história de uma mãe que ela acha que a filha é uma psicopata. Olha que leve. A Rhonda, que é a menina, sempre foi muito madura para a idade dela. Eu acho que ela só era chata mesmo, estranha. E no colégio dela sempre tem essa competição no final do ano, que a criança que tem a melhor melhoria na caligrafia, eu sei que a frase tá estranha, mas é exatamente assim, ganha uma medalhinha de premiação. E todo mundo acha que é a Rhonda que vai ganhar, porque a caligrafia dela é muito bonita, mas na verdade é outro aluno, porque a dele, apesar de não ser a melhor caligrafia, é a que melhorou mais. Como todo mundo pensou que a Rhoda ia ganhar, inclusive ela fica, tipo assim, muito braba com isso. E durante um passeio escolar, o menino acaba morrendo. A mãe da Rhoda, um pouco desconfiada de que a filha possa estar por trás disso, porque a menina, ela não demonstra, assim, nenhum sentimento por fato do menino ter morrido, encontra nas coisas da filha a medalhinha que ele ganhou. Eu adoro esse livro. Belas Adormecidas foi minha primeira experiência com Stephen King, e nessa leitura a gente acompanha um mundo em que as mulheres elas dormem e não acordam mais. Ninguém sabe exatamente o motivo disso, e toda vez que elas pegam no sono, um casulo se forma em volta da cabeça delas. E se uma pessoa tenta acordar elas tirando o casulo, as mulheres atacam com muita violência a pessoa enquanto elas dormem ainda. O livro é bem legal e tem vários pontos de discussão que eu gostei muito de ver. Uma Mulher no Escuro é um livro nacional que te prende muito na história. A Victoria foi a única sobrevivente de um ataque que teve na casa dela durante a infância. O assassino matou os pais e o irmão dela quando ela tinha uns 5 anos. Obviamente, ela cresceu toda traumatizada e fazendo um acompanhamento terapêutico. Só que quando ela já tá adulta, ela começa a ser ameaçada pelo assassino. E ela só convive, assim, com 3 homens que sabem sobre essa história. Que é o terapeuta, o melhor amigo e um caso, assim, romântico que ela está começando a ter. O que significa que algum dos 3 está traindo ela. Esse livro é muito bom e ele tem umas 200 e poucas páginas. Ele nem chega a 300, então, assim, vai ficar viciado nessa história. E é ótimo de ler no Halloween. Os 3 é uma leitura que me deu medo genuíno. Eu lembro que quando eu terminei, eu fui no banheiro, assim, me olhando pros lados, assim, pra ver se eu tava sozinha. Nem é de terror, mas
eu fiquei cagada de medo. Nessa história, 4 aviões caem ao redor do mundo e somente 3 crianças sobrevivem. Só que as crianças, elas começam a agir de forma estranha. E não é uma forma estranha, tipo, elas estavam num acidente de avião, estão traumatizadas e tudo mais. Não, é um estranho diferente. Não foi um livro que eu amei, mas me deu um medinho e eu quero muito ler a continuação. E por último, eu trouxe O Assassino do Zodíaco, que não é sobre o caso real do assassino do Zodíaco, mas sobre uma sociedade em que as pessoas são divididas de acordo com o signo delas. Então, a segmentação social que tem ali. Eu estaria ferrada porque eu sou de Áries, e Áries é o pior signo pra tu ter nesse universo. Vários assassinatos começam a acontecer e as pessoas, elas morrem meio que de acordo com o elemento do signo delas. Então, se uma pessoa, ela é do signo que o elemento, por exemplo, terra, ela vai ser encontrada com alguma coisa a ver com isso. E a gente acompanha um policial e uma astróloga para tentar encontrar o assassino, e várias outras coisas começam a acontecer nesse meio tempo. Eu sinto que esse livro não tem o hype que merece. Enfim, essas foram as indicações que eu tenho para te dar aqui para tu ler no Halloween. Espero que tenha gostado desse vídeo. Um beijo, tchau!